resenha de livro por aqui e hoje nós vamos falar de novo desse autor que, assim, eu mal conheço e já considero muito, que é o Junji Ito, e hoje a gente vai falar da obra Os Contos de Horror da Mimi, que veio aqui pro Brasil com a Dark Side. Eu vou mostrar tudo pra vocês sobre essa edição maravilhosa. Esse aqui é o meu segundo livro do autor. A gente já leu Os Fragmentos de Horror, que foi o meu primeiro contato com o Junji Ito, que também veio pela Dark Side. E assim, a gente já sabe que a Dark Side é uma coisa absurda quando se trata de edições, porque eu acho que são as edições nacionais mais bonitas do mercado. Qualquer edição de qualquer livro que eles tragam é uma coisa espetacular. Às vezes eu nem me interesso tanto assim pela história do livro, mas eu quero ter o livro por causa da edição. Então assim, eles fazem um trabalho impecável. E foi exatamente por essa edição impecável dos Fragmentos do Horror, que é essa capinha aqui, que me chamou muita atenção, porque é uma referência ao quadro O Grito. Inclusive, já tem resenha aqui sobre Os Fragmentos do Horror, eu vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto. Ele fez parte da minha meta literária do ano passado, lá em 2023, e agora em 2024, Os Contos de Horror da Mimi fazem parte da minha meta literária de 2024. Se você ainda não viu meu vídeo de meta literária de 2024, eu vou deixar aqui em cima, caso vocês ainda não tenham visto. Lá eu falo todos os meus livros que eu pretendo ler esse ano. Eu tenho uma meta principal onde eu separo um livro como prioridade a cada mês e algumas metas paralelas que eu venho fazendo ali nos últimos anos. E nesse ano a gente tem algumas outras metas paralelas, porém, Contos de Horror da Mimi faziam parte dessa minha meta literária, onde esse era o livro principal que eu queria ler em fevereiro e eu consegui, até porque ele é um mangá. Então acaba sendo realmente mais rápido de ler. E só porque ele é mais rápido de ler não significa que não seja perturbador, maravilhoso e que fique com você durante muito tempo. Como eu falei pra vocês, esse é meu segundo livro do Junji Ito, então eu sou totalmente nova nesse universo. Fui apresentada por causa da Dark Side, porque eu tava ali rodando o site da Dark Side e me deparei com as obras do Junji Ito, e desde que eu li, eu fiquei completamente apaixonada. E eu quero ler tudo que esse homem escreve, até a lista do supermercado dele deve ser bizarríssima e eu quero ler. Então, se você já for um expert, assim, Junji Ito, se você já ama as obras dele, me deixem aqui embaixo indicações de obras que eu ainda não li, porque aqui no Brasil eu só vi a Dark Side trazendo esses contos. Provavelmente deve ter outras editoras que tragam alguns outros livros e contos do Junji Ito, mas eu não conheço. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês para vocês me indicarem livros do Junji Ito que eu possa gostar, que vocês acham que eu preciso ler e fazer resenha aqui para vocês. Então deixa aqui nos comentários quais são os próximos livros, os próximos contos, as próximas histórias do Junji Ito que eu devo ler. Agora falando um pouquinho sobre Os Contos de Horror da Mimi, o livro inteiro vai ser focado nessa personagem principal, que é a Mimi, só que os contos não são muito relacionados, então todos têm ela como protagonista, porém são contos espaçados, onde eles não se conectam. Tem um específico conto aqui no final do livro que não é protagonizado pela Mimi, e é o último conto. Eu não sei porque eles resolveram colocar esse conto aqui, mas de qualquer forma eu amei, porque foi um dos meus favoritos. Eu já vou falar pra vocês quais são os meus favoritos, mas deixa eu ambientar vocês mais ou menos sobre o que se trata o livro. Primeiro, que eu ainda não me acostumei a ler mangá. A leitura de mangá é diferente, normalmente livros em japonês, no geral, são de trás pra frente, então o livro é ao contrário. Sim, o livro é ao contrário, e você lê da direita pra esquerda em vez da esquerda pra direita. Ainda me buga um pouco o cérebro isso, mas é assim que funciona. A gente vai se acostumando à medida que a gente for introduzindo ali na literatura de mangás. Então são 9 contos aqui, na verdade são 10 contos, sendo que um deles é o pós-fácil, que o próprio Junji Ito fez ali uma animação, um mangazinho com ele explicando as questões ali da Mimi, e é muito interessante. Mas tirando o pós-fácil, são 9 contos, 8 deles sendo da Mimi. E a Mimi é uma personagem muito interessante, eu fiquei muito curiosa para saber mais sobre ela. Não sei se existem mais contos, por isso que eu pedi a ajuda de vocês aqui no comentário para saber mais sobre o Junji Ito e esse universo todo bizarro dele. E eu fiquei completamente apaixonada nos contos, assim como fiquei nos contos que eu li do outro livro do Junji Ito pela Dark Side. Me fascinou de um jeito absurdo, assim, é muito bizarro, os contos são muito bizarros. E acima de um livro de terror,
tem umas bizarrices e umas mundanidades, nem sei se existe outra palavra, mas coisas mundanas no dia a dia que podem ser muito assustadoras. E o Junji Ito sabe abordar isso muito bem e eu adoro isso nele porque ele realmente sabe colocar um horror e um terror em coisas mundanas, em coisas não necessariamente sobrenaturais, sabe? São nos detalhes que a gente percebe que às vezes o terror mesmo estão nas coisas simples, sabe? E talvez o terror esteja no desconhecido, o terror esteja do nosso lado o tempo todo. Então é muito, muito legal as reflexões que o Junji Ito traz em alguns contos. E além de tudo é muito bizarro. O desenho é muito bizarro. E apesar de ser absurdamente bizarro, eu acho lindo, lindo, lindo os traços do desenho. E é claro que essa edição tá perfeita, maravilhosa. Vocês conseguem ver que tem esse verniz aqui. Coisa mais linda, a coisa realmente mais linda. Olha isso! Todas as folhas em laranja. Aqui dentro também tem edições e fotos maravilhosas. As ilustrações são lindas, os traços são lindas, a edição realmente é de cair o queixo. E se você é fã do Junji Ito, provavelmente você já deve ter esse livro e outros, né, dele. Mas com certeza é uma edição que, cara, é uma coisa maravilhosa essa edição. Então vale muito, muito a pena. Se você é fã, se você quer conhecer, se você quer se introduzir ali no mundo de horror japonês, um jeito de escrita diferente, entrar nesse universo de mangás de horror também, eu acho que vale muito, muito a pena. Que livro incrível. E agora eu vou falar pra vocês os meus favoritos. Como é um livro de contos, é muito difícil a gente dar uma resenha sobre a história em si, falar um pouquinho sobre a história, porque cada conto vai contar pra gente uma história diferente, apesar de todos eles serem protagonizados pela Mimi. Então eu vou falar os meus favoritos aqui e vou falar um pouquinho sobre o que eles são. Mas eu não vou falar muito porque são contos pequenos e eu não quero dar spoiler, não quero estragar a experiência de vocês. Meu primeiro conto favorito aqui desse livro é Na Companhia dos Túmulos. Eu achei incrível esse conto. Eu meio que já suspeitava o que ia acontecer, mas mesmo assim não tirou o terror e o horror que é, principalmente por uma cultura do Japão sobre túmulos, sobre enterros, sobre cemitérios, cujo qual eu não sabia e eu fiquei sabendo durante esse conto e eu achei isso maravilhoso, porque uma coisa que é normal pra gente aqui lá no Japão pode ser um conto de horror, sabe? Então eu achei fenomenal esse conto, principalmente pelo teor, assim, cultural que pesa muito nessa questão de horror e eu achei incrível esse conto. Acho que esse é o meu segundo favorito. Em terceiro lugar do meu top 3 de contos favoritos, eu nem tinha falado que ia fazer top 3, mas agora são top 3 que eu resolvi fazer, resolvi falar pra vocês, é A Praia. Eu adorei esse conto que trata sobre a Mimi e alguns amigos que vão passar um dia na praia e eles fazem essa viagem à noite, então eles chegam na praia à noite, eles resolvem ali dormir no carro mesmo pra na manhã seguinte conseguir aproveitar bem a praia. E aí começa a acontecer algumas coisas estranhas, a Mimi começa a ver algumas coisas e aí vai o desenrolar ali deste conto maravilhoso. E o maior plot pra mim deste conto são as coisas não ditas. E muitas vezes as coisas não ditas podem nos assombrar muito mais do que as ditas, não é mesmo? E o meu conto favorito é o conto que não tem a Mimi aqui. A Boneco de Assombração é o último conto desse livro aqui. E assim, eu tô falando que não é a Mimi como personagem porque o desenho, o traço tá diferente. Pode ser que seja ela com outro corte de cabelo, pode ser que seja ela com outro corte de cabelo. Mas eu acho que não é. Então me corrija se eu estiver errada aqui. O último conto aqui, que é o Boneco de Assombração, é realmente fantástico. Esse conto vai contar pra gente a história de uma equipe que tá fazendo um parque de diversão, na verdade um parque de horror, né? Tá ali fazendo uma atração em um parque de terror, que é a Casa dos Horrores. E eles estão procurando ali uma atração pra ter nessa Casa dos Horrores e procurando um som específico para um personagem específico que vai ter ali. E é isso, eu não posso falar mais nada sobre esse conto porque, cara, explodiu a minha cabeça, esse conto é fantástico, é o meu conto favorito desse livro aqui e com certeza vale muito, muito a pena vocês lerem, prestarem bastante atenção em Um Boneco de Assombração, que conta essa história ali de
procuras de sons para parques de terror. Muito maravilhoso. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha dos contos de horror da Mimi, do livro do Junji Ito que eu leio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários indicações de obras do Junji que eu preciso ler. Me deixa aqui embaixo nos comentários também quais foram os seus contos favoritos desse livro aqui, caso vocês já tenham lido. E se quiser comentar alguma coisa sobre o livro, por favor, gente, deixa avisado se tiver spoiler, né? Avisa que tem spoiler, dá uns espacinhos e comenta o que você quiser, mas avisa que tem spoiler pra não estragar a experiência do coleguinha, tá bom? Não esquece de conferir a resenha do meu primeiro livro do Junji Ito, que eu já falei que vai estar aqui em cima, e também vai estar linkado no box de descrição. Se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas de livros que vem por aí, porque vem muita coisa boa. Se você gostou, deixa um joinha aqui, me ajuda muito. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!